Com o preço dos alimentos cada vez mais alto, os consumidores têm feito escolhas. Só que, em alguns casos, a decisão não é pelo produto mais barato, mas sim por não levar nada. Por não levar aquele produto, porque está muito caro, tem que cortar o gasto. Sobre economia doméstica, nós vamos conversar com a presidente do Conselho de Economia do Rio Grande do Sul e professora de Economia da Unicino, Simone Magalhães. Boa noite, seja bem-vinda, professora. Boa noite. Bom, eu só vou passar um número aqui para assustar quem está em casa, para quem não sabe, né? O preço da cesta básica, segundo o Diese, a variação foi de 0,81%, passando de R$ 465,03 em junho de 2016 para os atuais R$ 468,78. Feijão, leite, né, uns dos vilões, foram os produtos que ficaram mais caros, né? O que está acontecendo? Porque, por exemplo, no caso do feijão, tem relação com a safra. Ou não, ou estou errado, ou tem vilão na história? A cesta básica, assim, os índices comuns de inflação, eles têm muito essa relação com a safra, né? Porque são produtos primários, bens primários. Então, é o clima, é muita chuva, é pouca chuva. Então, assim, o feijão foi o grande vilão da inflação em função da safra, né? Então, ele foi prejudicado em função das condições climáticas. Agora a gente está com a questão do milho, a questão do leite, também também em função da safra, porque o leite, né, o gado depende da safra para ser alimentado. Então também a safra ela gera um impacto, porque é um bem primário e reflete em todas as demais coisas, né? Mas é importante esse índice que tu falaste da cesta básica, porque isso não é o mais agravante. Ah, não? Não. Foi feito um estudo dos últimos 10 anos e a cesta básica ela sobe muito acima da inflação. Os produtos alimentícios sobem muito mais acima. Então, se a gente comparar algo em torno de 50% de inflação, a cesta básica teve 80%. Então, assim, o alimento tem subido muito mais do que os índices de inflação, porque o índice de inflação ele contempla uma cesta maior do que os alimentos. Então, tem produtos que sobem menos, outros que não sobem. E nessa média acaba gerando um índice de inflação. Mas muitas vezes os alimentos, é o que a gente vê, principalmente o que é hortifruti granjeiro, que depende de safra, ele sobe muito mais do que os demais produtos que compõem o índice de inflação. Então, a gente vem acompanhando que nos últimos anos a gente tem tido um aumento muito maior nos alimentos do que os índices de inflação têm demonstrado. Bom, quem assistiu, eu não sei se a senhora assistiu, professor, aquele filme Interestelar, que é um filme de ficção científica recente, e aí fala sobre o problema na produção de alimentos, a escassez que a gente pode viver lá no futuro, né? Então eu fico pensando se já não começamos a ter muitas bocas para pouca produção de alimento. Eu sei que a senhora não é nutricionista, mas como é que a gente resolve esse problema? Porque o feijão, o leite são importantíssimos na nossa dieta. Na verdade, assim, né? Economia, a gente estuda muito as necessidades ilimitadas com recursos escassos, né? E a produção alimentar, ela é escassa, né? Os recursos são finitos, a fertilidade da terra, ela tem uma produção marginal decrescente, né? Porque ela vai perdendo a produção marginal dela, né? Com o decorrer do tempo. Então, isso é um problema que precisa ser revertido, só que as pessoas precisam se alimentar. Sem dúvida. E as pessoas estão vivendo mais, cada vez mais. Então, alguns fatores interessantes, hoje eu estava vendo até algumas comunidades que andam fazendo plantação de horta em casa, né? Eu, particularmente, tenho uma de temperos, né? Já ajuda. Já tenho, né, a minha. Mas, assim, algumas comunidades, elas estão... Então, cada família, ela produz um tipo de hortifruti. E daí ela compartilha com os demais, dica, né? Dá para fazer isso no prédio, de repente? Dá. Ou alguém planta um temperinho verde, o outro planta a cebolinha e aí o pessoal na minha casa eu tenho vasos, né? Mas muita gente tem feito horizontais, né? Em paredes. Porque, querendo ou não, isso te gera uma economia, porque às vezes tu compra um produto e não consome, ele estraga. Então, né, é uma forma de gerar uma economia. Eu quero fazer o seguinte, começamos com uma dica maravilhosa da professora, faça a sua horta, pelo menos de temperinho em casa, já ajuda. Você aí de casa, tem alguma dica? Então manda para o 9588-2374 no WhatsApp. Se você tem alguma solução, conta o que você está fazendo aí, está substituindo o feijão por algum outro tipo de alimento, a gente aceita dicas. Porque a coisa tá feia, viu? A pesquisa do Diese aponta, professor, aqui em julho, 4 itens ficaram mais baratos. Aí a gente também tem que... Porque, bem como a gente falou sobre segurança pública, né? As notícias de terror acabam impactando mais e a gente acaba esquecendo de falar que a batata teve retração, o tomate também, a carne, o óleo de soja,
eles podem ser as nossas alternativas, de repente, buscar mais? Porque isso, na verdade, assim, ó, Estocar, essa é a pergunta que eu queria fazer. Não, eu não aconselho o estoque, porque assim, ó, uma coisa interessante que os supermercados fazem, eles fazem essas promoções com o objetivo de nós irmos lá gastar mais. Sim. Então, mas o preço está mais barato, eu vou comprar mais. Sim, mas daí, tu tem a disponibilidade daquele dinheiro para estar gastando, porque assim, eu gasto, sei lá, 1 litro de óleo, de azeite por mês. Aí vou lá e compro 3. Isso aconteceu comigo, Né? professora, no atacado. Porque para tu fazer o preço do óleo valer, né, o que estão oferecendo no atacado, a vantagem, tu tem que comprar 6, por exemplo. 3 a 6. Daí tu fica estocando alimentos. Então, assim, é importante que as pessoas estoquem o mínimo possível. Nós não estamos ainda num momento de inflação alta que a gente volte a fazer aqueles ranchos imensos no início do mês. Então, é bom que equilibre, claro, os produtos substitutos. Eu tive no supermercado, eu analiso muito essas questões de preço. Então, por exemplo, uma coisa que é importante a gente verificar, que a carne de porco ela é tão saudável quanto as demais e ela está muito mais barata. Sim. Né? E é uma carne saudável. Claro que tu tem que escolher uma carne que não seja gorda, né, por causa de questão de saúde, mas é uma carne que está muito barata. É menos da metade da carne bovina. É mais barato, às vezes, que até a carne de frango. Então, assim, são substituições que as pessoas precisam saber fazer. Tu não vai deixar de te alimentar, tu não pode deixar de te alimentar. Mas tu tem que fazer umas substituições que sejam coerentes e olhar preço. Gente, preço, toda pessoa tem que pesquisar preço. Os supermercados estão aí para isso. Então, assim, as grandes redes, às vezes, fazem umas promoções que até para fazer com que a gente vá lá fazer rancho e que nós gastemos em outras coisas que lá estão mais caro. Sim. Então, isso as pessoas têm que ter cuidado, porque hoje em dia é um momento de crise, sim, mas é importante que eu já estava olhando o relatório Focus, que é um relatório que o Banco Central disponibiliza toda semana, que ele faz projeções de índices de inflação, de taxa de juros, de taxa de câmbio. E pela primeira vez nos últimos tempos, o relatório Focus deu uma perspectiva de melhora da economia para o final do ano. Coisa pouca. O PIB tendo uma retração de 13,24 caiu para 13,21. O dólar também com uma leve queda. A taxa de juros, a taxa básica, Sim. que tanto a gente espera que ela caia, porque os investidores precisam, as empresas precisam claro. investir para gerar Mas produto, para a gerar pergunta que eu te faço, emprego. professor, é essa pequena retração, essa pequena boa notícia, essa luz no fim do túnel, pode se reverter no nosso bolso? Pode chegar ao nosso bolso ao final do ano, por exemplo, Natal? Assim, ó, os índices de inflação até o final do ano vão continuar altos. Sim. Né? Isso é uma coisa que para esse ano não tem expectativa. Há uma expectativa de começar a melhorar para o ano que vem. Uhum. Então, isso é uma coisa importante das pessoas perceberem e continuar tendo disciplina nos seus gastos. Sim. Agora, para o ano que vem, eu acho que assim, se realmente chegar, ter uma previsão de 13,5% para a taxa Selic para o final do ano, poderia ser melhor, mas já é um sinal, já é um sinalizador para que em 2017 as empresas voltem a investir, voltem a gerar emprego, porque está todo mundo em retração. Sim. É serviço, é comércio, indústria, é tudo. É copo meio cheio ou meio vazio para a gente fechar nossa conversa. Eu estou emagrecendo, gente. Eu já botei sinto um buraquinho aqui. Eu também, mas é mais por opção Professora, mesmo. Vamos fazer o seguinte, a senhora tem um convite, né? Tem um recado para nos dar, então eu vou deixar esse espaço final para a gente Tenho falar. sim. Dia 13 agora é dia do economista, né? Então já quero aproveitar para parabenizar todos os colegas de profissão em nome do Conselho Regional de Economia. E na semana que vem, dia 16, nós vamos ter um evento em comemoração ao Dia do Economista no Plaza São Rafael, que é uma palestra com o economista Odi Cunha, que ele vai vai explicar temas interessantes sobre a economia atual, economia brasileira. É um evento gratuito, às 18h30 no Plaza São Rafael, dia 16, a semana que vem. Então, eu convido todo mundo para fazer parte desse evento conosco. É um evento em comemoração do Dia do Economista, mas é um evento que nós temos todo mês. Então, eu estou convidando, né, os estudantes, economistas, a população que quiser estar lá presente com a gente. Tem algum lugar na internet que a gente pode saber mais? Tem, no site do Corecon, coreconrs.org.br. Né? Tem todas as informações, o currículo do Odi Cunha, que é um grande economista que vai estar presente. Está vindo ao Porto Alegre para nos prestigiar. Obrigado pelas informações, professora, pelas dicas, gostei da horta, vou fazer em casa, né? E obrigado pelo convite também, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Muito bem, tá aqui, ó, o Corecon, tá ali o site para quem quiser saber mais, tá bom?